Bom dia, bom dia. Olá, pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui de oitavo ano, História Regional, com o professor Marcão. Vamos lá. Vamos falar um pouco agora de Mato Grosso do Sul, história de Mato Grosso do Sul. Pelo menos da região, né, onde é Mato Grosso do Sul, a região geográfica, né, do Mato Grosso do Sul. Como que foi a ocupação dessa região pelos europeus, né? Porque essa região já era povoada por povos indígenas, né? Descendentes de povos pré-históricos ou não, né? Mas já era povoada por indígenas. Não era uma terra sem ocupação, não era uma terra sem povoamento, né? Havia aqui nessa região várias nações indígenas, várias comunidades indígenas, né? De várias etnias diferentes. E isso nós já estudamos anteriormente, e como que foi esse povoamento, né, da região, desde lá das teorias de povoamento da América, né, as duas principais teorias, a ocupação e povoamento do território de Mato Grosso do Sul, mas agora nós vamos falar sobre a ocupação dos europeus aqui, né, nessa região. Vamos lembrar que a partir do século bem final do século XV e início do século XVI, a América foi ocupada por europeus, né? Desde 1492, quando Cristóvão Colombo chegou a terras da América, essa região passou por um processo de ocupação, correto? Foi ocupado. Por que eu estou falando povoamento e ocupação? Porque o povoamento já existia, né? Tem que ficar bem claro isso. O povoamento já existia, já havia população aqui, certo? Só que essa população foi praticamente dizimada, né, por povos europeus que vieram com mais, vamos dizer assim, com mais força bélica, com a intenção de realmente de ocupar a terra, beleza? Não vamos entrar nesse mérito agora, mas o interessante saber que a partir do século XVI, efetivamente as terras aqui da região onde hoje se encontra o Mato Grosso do Sul passaram a ser visitadas por europeus, certo? Passaram a ser visitadas, as terras já eram conhecidas. A ocupação mesmo, de fato, né, foi ocorrer quase 150 anos depois da chegada dos primeiros europeus aqui na América, beleza? Então lá por volta do século XVII, né, começaram aqui os primeiros europeus a de fato entrarem nessas terras, catalogarem essas terras, mapearem essas terras, e a entrada dos europeus aqui se deu basicamente pela busca de metais preciosos, e o povo europeu que ocupou inicialmente essa região foram os espanhóis, porque a região de Mato Grosso do Sul pertencia, né, segundo a política colonialista, pertencia à coroa espanhola, beleza? Então aqui fazia parte da América Espanhola. Engraçado, né? Porque nós somos os brasileiros, né? Foram o povo oriundo da colonização portuguesa, mas aqui essa região ela inicialmente pertencia à Espanha. Vamos aos detalhes no próximo vídeo aí, beleza? Valeu! Muito bem, continuando então aí a nossa breve explicação sobre a ocupação europeia aqui na região de Mato Grosso do Sul. Vamos entender que a primeira expedição a vir por essa região, né, essa região sul da América do Sul, ela se deu em 1515, né, e liderada por um
português, castelhano, espanhol, né? Ele, na verdade, ele era português, mas estava a serviço da coroa portuguesa, da coroa espanhola, perdão, da coroa espanhola. Um aventureiro, um cara de uma história bastante controversa, né? Um cara chamado João Dias de Solis, Juan Dias de Solis em espanhol, né? E por que a história desse cara é controversa, né, cara? Primeiro que, segundo, né, a mitologia, vamos dizer assim, ele era um assassino, ele matou a esposa, matou parentes, né? E fugiu de Portugal com uma certa quantia em dinheiro, se aventurou, foi navegador a serviço, foi pirata, né? Corsário a serviço da França. E aí, né, as aventuras da vida levaram ele até a Espanha, onde ele foi agraciado pelos reis de Castela, né? Que era a antiga Espanha. E ele ocupou o lugar que era do Américo Vespúcio, o maior navegador, do Américo Vespúcio não, desculpa, do Cristóvão Colombo, o maior navegador da Espanha, né? Ele era o capitão-mor da esquadra espanhola, ele era um cara, ele era um herói para os espanhóis, beleza? E o que acontece? Esse camarada aí, ele armou uma expedição para América do Sul, né, para o sul da América. E aí ele foi o primeiro europeu a chegar no Rio da Prata, velho. O Rio da Prata que é importantíssimo para a história da América do Sul, né? O Rio da Prata que divide Argentina e Uruguai. O Rio da Prata que vai chegar lá no Rio Paraguai, vai adentrar dentro do território de Mato Grosso do Sul, do Brasil. E, cara, importantíssimo. Então ele foi o primeiro europeu a chegar nesse lugar aí, assim. Foi o líder, né, da esquadra, mas ele acabou sendo morto, né, em terras onde hoje é o Uruguai. Ele acabou sendo morto e a esquadra dele voltou para ia voltar para a Espanha, mas acabou naufragando, né? Alguns navios naufragaram no sul, onde hoje é o Brasil, e ele acabou não conquistando o seu objetivo, que era encontrar depósitos de prata ou de ouro. Mas ele foi o primeiro europeu a chegar na região onde a gente chama hoje de sul da América do Sul. É dado a Juan Dias de Solis os méritos pela conquista do que a gente chama hoje de Rio da Prata, beleza? Então esse aí foi o primeiro explorador a chegar mais ou menos onde hoje é a nossa região. Mas professor, ele não chegou aqui no Mato Grosso do Sul, por que a gente tem que falar dele? Porque na esquadra dele, na viagem dele, tinha um camarada que esse sim é importantíssimo pra gente, né? Dentro dos navios lá do Juan Dias de Solis, tinha um outro camarada, né? Esse sim importantíssimo, o espanhol Aleixo Garcia. Esse você tem que saber, velho. Aleixo Garcia, ele foi o primeiro, the first man, o primeiro homem, né, a chegar aqui em território, primeiro europeu a chegar aqui em território de Mato Grosso do Sul. Esse cara, ele é importantíssimo, porque ele desbravou essa região toda aí. Ele, como eu disse, os navios lá do De Solis naufragaram, e entre os náufragos estava o Aleixo Garcia, e ele ficou lá um tempão morando junto com os índios lá da região onde hoje é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por ali. E aí ele juntou uma expedição com mais ou menos 2.000 índios guaranis, velho. Sabe o que é isso? 2.000 índios, velho. Hoje nem tem 2.000 índios naquela região lá, velho. Ele juntou 2.000 índios e partiu rumo ao desconhecido, partiu rumo ao misterioso mundo da América do Sul, né? A expedição dele foi tão importante, cara, que ele passou por lugares hoje que a gente conhece como Brasil, Argentina, Peru. Ele chegou no Peru, velho. Ele foi o primeiro europeu a ter contato com os incas, né? Oficialmente, a conquista dos incas é dado lá ao espanhol Francisco Pizarro, né? Mas
Quem chegou em primeiríssimo lugar lá para conhecer os Incas, para saber quem eram os Incas, foi o Aleixo Garcia, né? Ele conquistou lá algumas minas de prata e tal, mas não grande coisa. Voltou para a Europa, voltou para a Espanha e falou assim: olha, descobri um monte de coisa lá e vamos conquistar aquela região é importante e tal. Tem prata lá em algum lugar que era importantíssimo. Mas a grande importância dele pra gente é que ele desbravou essa região, mapeou essa região, né? Bolívia, Paraguai, toda essa região ele achou. E falando em Bolívia, ele encontrou minas de prata na Bolívia, né? A Bolívia se tornou o grande centro da exploração de metais preciosos da coroa espanhola, beleza? Vamos lá, daqui a pouco tem mais vídeo aí. Vamos lá, continuando. Só um detalhe, quando eu estava falando do Aleixo, do Juan Díaz de Solís, eu falei que ele substituiu o Colombo. Não foi o Colombo não, eu falei, ficou na dúvida entre Colombo e Américo Vespúcio. Foi o Américo Vespúcio mesmo que ele substituiu, beleza? Porque era uma disputa por navegadores, né, entre Portugal e Espanha, que a gente se confunde, porque o Américo Vespúcio ele trabalhou tanto para os reis da Espanha quanto para os reis de Portugal, correto? E o Américo Vespúcio era o principal navegador da Espanha, e aí ele foi substituído pelo Juan Díaz de Solís, beleza? O Colombo não, porque o Colombo, após descobrir a América, ele voltou, fez mais pouquinhas viagens e se aposentou rapidão, se aposentou jovem, foi morar lá na América e tal, lá na ilha de Hispaniola, beleza? Então não foi o Colombo não, foi o Américo Vespúcio mesmo. Detalhes, né? Detalhes. Bom, aí falamos do Aleixo Garcia, que descobriu toda essa riqueza aqui nessa região e trouxe um certo problema para a coroa espanhola, porque quando o Aleixo Garcia descobriu riquezas quase infinitas aqui na Bolívia, ele fez com que a coroa espanhola começasse a olhar para essa região com um pouco mais de interesse, correto? Um pouco mais de interesse. E aí o que acontece? Eles acabaram, o rei, né, da Espanha acabou mudando a forma de administrar a região, vamos dizer assim, aumentou o controle sobre essa região aqui, né, toda a sua colônia na América. Ele formou os adelantados, beleza? Adelantado é uma espécie de unidade administrativa, né? Tanto a unidade administrativa, né, tanto a região, quanto a própria pessoa que vai administrar. Também é um nome dado. Era comum naquela época os nomes terem dois sentidos, né? Tanto para a região, a região em que era executada aquele tipo de administração, quanto ao próprio administrador. Então era tipo assim, era como se o adelantado era o adelantado de tal região, e a pessoa que tomava conta daquela região também era chamado de adelantado, beleza? Como adiantado era a pessoa que ia na frente, era a pessoa que ia explorar, beleza? Então fundou-se ali vários adelantados, e esses adelantados também deram origem aos vice-reinos, né? Aos vice-reinos e as províncias, beleza? Aos vice-reinos e as províncias, que eram unidades administrativas da região, né? Os vice-reinos eram maiores, de maior importância, e as províncias eram um pouco menores, mas não de menor importância, né? Porque a própria província do Rio da Prata e a província do Paraguai eram algumas das províncias mais ricas e importantes da colônia espanhola, da América espanhola, beleza? Até mais lucrativas, por exemplo, que o vice-reino de Granada, que o vice-reino da Colômbia, né, que ficava no norte
daqui do nosso continente, no norte da América do Sul. Então assim, eram regiões importantes também, né? As províncias eram regiões um pouco menores, mas de grande importância também, correto? Correto? E a nossa região aqui, onde hoje é o Mato Grosso do Sul, ela ficou dentro do que foi chamado Província do Paraguai, Província do Paraguai, que antes era Província do Rio da Prata e aí depois virou Província do Paraguai, beleza? Beleza? A sede dessa província do Paraguai era na cidade de Assunção, né? Onde hoje é o Paraguai, beleza? Beleza? Bom, até o século XVIII, essa nossa região pertencia à Espanha, correto? Segundo as regras do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas era o tratado de fronteiras entre Portugal e Espanha. A partir do aumento da exploração, aumento da administração dessa região, foram surgindo cidades aqui na nossa região. E a primeira cidade a ser fundada em território onde hoje é o Mato Grosso do Sul foi uma cidade chamada Santiago de Xerez. Santiago de Xerez, né, por volta da metade do século XVIII, por volta de 1750. Essa cidade, servia de entreposto, né? Entreposto comercial, servia de pouso, de parada para as caravanas que iam para o interior da América do Sul. Era uma rota de passagem e eles fundaram uma cidadezinha, uma vila chamada Santiago de Xerez. Alguns historiadores falam que Santiago de Xerez não era apenas uma única cidade, mas um conjunto de várias vilas, de vários povoamentos, né, ao longo dessa rota, né, dentro aqui do nosso território, Santiago de Xerez. Existem ainda as ruínas ali perto das cidades de Miranda, por ali, que são as ruínas de Santiago de Xerez, beleza? Tem até hoje, tranquilo? É um bom passeio, conhecer as ruínas de Santiago de Xerez. Tranquilo? Se você se interessar em história, quando você for fazer faculdade de história, você vai lá e passeia lá, beleza? Bom, essa cidade ela foi fundada em 1580, por volta de 1580, essa cidade foi fundada. Então é muito antiga, e foi, vamos dizer assim, ela foi importantíssima para essa rota aí dos espanhóis que iam para o interior do continente, beleza? Então, em 1580, Santiago de Xerez, beleza? Tudo isso sob domínio espanhol. Por quê? Porque estávamos sob o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele acaba em 1750, e aí vem um novo Tratado de Fronteiras, importantíssimo, o Tratado de Madrid, que muda as fronteiras da América do Sul, né? Diminui espaço da Espanha e aumenta território português, né? E aí o Brasil começa a ficar com a cara que ele tem hoje, com o território que ele tem hoje, beleza? É mais ou menos por aí que muda as nossas fronteiras, beleza? Começa a dar esse formato geográfico que o Brasil tem hoje, beleza? Tratado de Madrid, correto? É isso aí, pessoal. Lembrando que toda essa região era ocupada por indígenas, também, beleza? Então haviam conflitos muito grandes entre os europeus e indígenas e tal, e no meio desse conflito entre europeus e indígenas haviam os padres, né? Principalmente os padres jesuítas, que fundavam pequenas vilas, pequenos povoados chamados missões, né? E as missões, elas eram povoados que reuniam ali os padres administrando aquela região com os indígenas, beleza? As principais missões da nossa região são as missões
de Itatim e Guaíra. Tem um professor aqui do Mato Grosso do Sul que faz um trabalho muito bom, muito grande sobre essas missões. É o professor Neymar, olha o nome, Neymar Machado, da Universidade Federal de Grande Dourados. Ele faz um trabalho interessante, tem um livro interessante sobre essas missões, beleza? Missões de Itatim e de Guaíra. Também eram chamados de reduções, porque pegavam uma região gigante dos índios e reduziam elas em uma vila pequena, beleza? É isso aí. Espero ter ajudado vocês a fazerem exercício aí.